Baruch Hashem, nós vamos, ainda antes da Ávida lá, darmos continuidade à palavra do pastor pela manhã, né, pastor? Conhecendo Elohim. Mas antes nós vamos orar. Pai, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach, nesta tarde, no anoitecer do final deste Shabat, nós estamos diante da tua presença, porque nós queremos conhecer-te, te servir de todo o nosso coração. Tanto os que aqui estão, como os que não estão aqui, estão pela internet, os que estão fora do país, os que estão longe, o Eterno vem abençoar a cada um de nós, porque nós formamos um corpo no planeta Terra. O corpo do Eterno, a unidade que tu tanto tem falado conosco através do Pai e o seu enviado. Portanto, nós te louvamos e te glorificamos e te exaltamos, para que o teu Espírito, que é poderoso para nos fazer entender todas as coisas, tome as nossas vidas nesta tarde e venha nos abençoar para compreendermos a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Irmãos, antes de começarmos a ensinar a vocês, nós queremos pedir perdão ao Eduardo e à Mirelle por qualquer tipo de comentário que nós fizemos na ministração no domingo à tarde com os músicos. Não fizemos nada de segundas intenções, mas apenas nos tornar explicativos para os irmãos. Que o Eterno me perdoe, a Mirelle, ao Eduardo, qualquer ofensa que eu possa ter feito a eles. Ao pastor Isaac também conosco, que o pastor nos perdoe qualquer dificuldade no meio de nós. Que o Eterno possa nos conduzir em paz, como filhos amados. Pastor Isaac veio com a missão especial à Vitória. Essa missão especial, ela fala ao nosso coração também. Por quê? Porque ela fala de um processo único que Elohim estabelecerá sobre a terra, que é a tomada de terras e de imóveis pelos descendentes. Não uma tomada, mas uma entrega. Tomar é até um verbo mal colocado meu, mas uma entrega, Francisco, de terras e de imóveis aos descendentes. Então, nos inspirou, eu queria até pedir ao Roberto e ao Léo que entregassem umas apostilas que nós fizemos. Essa fica comigo. Essas apostilas, elas foram feitas, inspiradas com a chegada de pastor Isaac. Porque vocês vão saber logo o que contém aqui. Vocês vão receber a apostila. Essa apostila vai contar de forma muito simples, de forma muito graciosa pelo Espírito, incentivando também ao pastor Isaac a fazer a mesma coisa no Rio, e ele já sabe o que ele vai fazer. Aqui, por família, né? Eu acho que sim. Nós temos 80. Vocês recebam que nós vamos dar uma olhada. É a história do povo judeu no Espírito Santo. Então, nós temos parte aqui do nosso material, já está na internet, mas parte desse material não se encontra na internet. Aí nós vamos dar uma folheada, depois você vai ler em casa com cuidado, que você vai ver que quando o Eterno nos entregou este lugar, está entregando outro ao pastor Isaac. Eu falei com ele, pastor, isso não é um sinal do Espírito. Isso disse ele como militar, ele disse, é um farol. Se ele vai assumir a mesma questão que nós no Rio, vocês vão ver, então é um farol. Aí você vai ver que aqui, nós começamos com a história dos judeus em Vitória. Então, eu vou ler alguma coisinha só e nós vamos passar as páginas. Vocês vão ler em casa depois. Restaurar uma história não é simplesmente contá-la, página 1, novamente. Mas é restabelecer uma ligação entre o passado e o presente. Fazer que volte a prevalecer, a existir,
a voltar ao estado primitivo e a recuperar a sua condição inicial antes de qualquer modificação, antes de tudo retornar. Para iniciar a narrativa da presença dos judeus no Brasil, é necessário entender o contexto daquela época, que deixaram profundas marcas no tempo, no espaço e principalmente nos corações daqueles que são descendentes deste passado encantador de luta e preservação que remete aos pais. Então, ali, ela vai continuar. Aqui eu quero que você passe as páginas, que depois você vai ler com calma, que não dá, porque nós temos que olhar a palavra. Você vai ver aqui, ó, na página 5, você já vai dar uma olhadela aí, e vai ver que a capitania do Espírito Santo e as suas raízes judaicas. Pode passar as páginas, que você vai ler com detalhes em casa. Eu quero te reportar depois o que está acontecendo no Rio. Então, eu quero te mostrar aqueles que... Aqui nós temos, na página 10, Luísa Grimaldi, a terceira governadora da capitania do Espírito Santo, uma mulher judia. Essa história é linda, é linda. Depois você vai ver com cuidado. Aí, Padre José de Anchieta, na página 12. Cristão novo das Ilhas das Canárias. Um judeu, Padre José de Anchieta. Você vai ver aqui. E ele, na página 12. Aí você vai ver que... Padre José de Anchieta, Francisco está falando que ele era neto de um rabino. Então, vai ser muito bom vocês olharem tudo isso. Aí você vai ver aqui, ó, que a vida dele, depois ele veio para o Espírito Santo, que ele vem de São Paulo para cá, né? Quer ver? Deixa eu me passar mais. Eu quero chegar nos rubins aqui, porque nós temos uma porção de rubins aqui dentro da casa. Página o quê? 19. Olha que elegância do Francisco Alberto Rubim, cristão novo, governador do Espírito Santo. Olha para vocês verem. Agora fiquem de pé os rubins aqui. Onde estão os rubins? Ali está a Rubim mais velha ali sentadinha, ó. A mais idosa, Dona Esté. Rogério. Rogério não está aí não, né? Tem os netos aqui também, as noras, né? Tudo Rubim. Está todo mundo aqui. Só para vocês verem esses detalhes. Que depois vocês verão aqui, ó. Muito bonita a presença dos Rubins em Vitória. E toda a história deles aqui. Agora eu gostaria de ir com vocês na página 28. O histórico do casarão situado à Rua Dom Fernando e sua restauração. Aí, tá vendo? Você já encontra na página 28. Aqui você começa a encontrar algumas fotos aqui, ó, da família Saad, que nós temos aqui Roberto, Cláudia Saad, e aqui nós temos a família da mãe da Cláudia, que está aqui, ó. Então, nós temos judeus aqui dentro, que estão aqui na história do nosso povo, estão aqui conosco, participando dessa restauração ativamente. Aí vocês, onde está Roberto e Cláudia aqui? Aí vocês veem, não tem o Francisco tocando chofar no dia de Yom Kippur, né? Aí nós temos as fotos aqui, todas deles, ó. Tá vendo? O casarão, como estava e como já melhorou tanto, né? Aí depois vocês vão ler. Agora eu quero que vocês vejam uma coisa ali na TV. Vamos ver. Lá do Rio de Janeiro agora. Vocês vão ver, olharam aqui, só folhearam, depois vocês leem. Ali agora vocês vão ver como parece com Vitória. É uma sinagoga abandonada em Nilópolis, quando alguém telefonou para o pastor Isaac se ele não quer restaurá-la. Olha o estado dela, como se parece com esse local. Após anos de abandono, o prédio da sinagoga de Nilópolis começa a ser recuperado.
tentou mobilizar a comunidade e autoridades públicas. Olha como ela parece que ela viu? E aí, o jornalista Arnés Vieira, professor André Stein, resolve realizar um documentário contando a história dos judeus em Nilópolis, o filme Novos Lares. Vencedor de vários prêmios, Novos Lares sensibilizou o prefeito da cidade, que decidiu recuperar a sinagoga. Prefeitura. Já subiu um compromisso com a comunidade judaica de fazer a reforma da sinagoga. A arquitetura humanitária é um lugar que ao lado de cada construir um certo de multiculturalidade, e isso para a gente é um motivo de muita alegria, de muita emoção. A gente está resgatando o passado da nossa cidade. Em maio, foi dado o início da recuperação da sinagoga. O secretário de Cultura de Nilópolis comandou pessoalmente o início dos trabalhos. Poder recuperar, pelo menos iniciar já o processo de recuperação da sinagoga israelita, diz muito a ver com todo esse movimento que nós iniciamos já no ano passado, com esse levantamento, com a publicação do livro, e hoje a história viva ela começa a ser recuperada para que outras pessoas possam ter acesso a esse patrimônio fantástico. Eu acho que é importante, inclusive, não só do Estado do Rio de Janeiro, do país e até internacionalmente, porque conta a história dos judeus no mundo. Máquinas da prefeitura informaram que a renovada da sinagoga que servirá de acesso ao novo centro multicultural da cidade. Mais de 3 caminhões de entulhos foram retirados do local e a ameaça de invasão foi definitivamente evitada. Nos entulhos foi encontrada uma placa de granito em hebraico, homenageando a família Berkovitz, fundadora da sinagoga. Ela será recuperada e recolocada em seu lugar original. Um encontro do prefeito Sérgio Cecim com a presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, Leia Rosinski, e representantes da comunidade será agendado para logo depois da Copa. Logo depois da Copa, né? Só que não tem restauração. Como restaurar uma sinagoga com política? Não é? Ela não vai sobreviver, porque é uma questão totalmente espiritual e não política. E as obras pararam. Então, alguém ligou para o pastor Isaac antes dele vir para cá, e convidando para ir à prefeitura e começar o restauro desta sinagoga. Então, provavelmente irá para as mãos do pastor Isaac este patrimônio dos nossos pais, para também ser restaurado como foi restaurado aqui. Por isso que é importante você conhecer toda a nossa história. Tem outro vídeo? Então passa, Roberto, o outro. Tem mais um videozinho. Então, é importante que nós vejamos toda a nossa história aqui e o que está acontecendo no Rio. Por isso que eu falei, não é um sinal, é um farol, diz o pastor Isaac, para nós que já fizemos aqui e que precisamos agora ajudá-lo a tomar no Rio. E com certeza, muitos outros acontecimentos desses terão a tomar posse lá no Rio dessa... TV direto do Mirante do Leblon. Eu sou Flávia Coen, seja muito bem-vindo. Por aqui você fica sabendo de todas as notícias e curiosidades da comunidade judaica do Rio. Então vamos assistir agora as reportagens que você vai ver nessa edição. Na década de 20, um grupo de imigrantes judeus que chegaram da Europa ao Rio resolveu pegar o trem na central do Brasil e recomeçar a vida em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Os baratos e a férias foram os grandes atrativos para a comunidade judaica naquela época. A cidade chegou a ser habitada por cerca de 300 famílias, que lá mantiveram as tradições judaicas em perfeita harmonia com os outros moradores. Essa presença dos judeus na cidade deixou marcas na memória de muitos neapolitanos. Fernanda, por exemplo, acaba de concluir uma dissertação de mestrado sobre a vida da colônia de Nilópolis. Ela não é judia, mas conviveu intensamente com a família Kleiner, que era sua vizinha, e ela se apaixonou pela cultura judaica. Eu tive uma convivência muito próxima com
além do documentário, que falasse da história do povo judeu em Nilópolis, que foi muito importante. Em 2009, o premiado documentário Novos Lares foi pensado e dirigido por um não-judeu, morador de Nilópolis. Quando eu era criança, a comunidade judaica ainda é efervescente lá em Nilópolis, no final da década de 60, não existia bastante judeus. Eu tinha o hábito de brincar com muitos judeus, gostava de trocar livros com eles, gostava de ter uma relação com eles. E eu vou fazer um filme sobre isso. O documentário é inspirado no livro Vivência Judaica em Nilópolis, escrito por uma ex-moradora, Sherman. Mas a grande sacada de Radamés foi realizar uma viagem de trem com os antigos moradores, o destino Nilópolis, é claro. A própria Sherman esteve lá e tinha ex-morador levando o neto para mostrar onde tudo começou. Radamés contou com o apoio do amigo judeu André Stein, que na época tinha uma produtora que topou na hora filmar o documentário. De repente, Radamés veio com essa ideia de um trem, e eu, no primeiro momento, achei um pouco estranho, porque o trem, no momento mais recente da história, não remete a uma questão um pouco mais desconfortável, mas o Radamés me convenceu do retorno, do trem de volta, do trem que gera saudade, que gera alegria, que gera muitos sentimentos interessantes, que não o trem nosso da Segunda Guerra. Que a gente conhece história, passa a descobrir informações, coisas e fatos da história da nossa comunidade, na verdade, hoje está na Barra do Tijuco, Leblon, Padeiro, Copacabana, mas começou lá. Os judeus tinham participação ativa na economia da localidade. Eram médicos, alfaiates e pequenos comerciantes. Miguel Winspan, que está carregando a Torá no documentário, saiu ainda criança do Rio Grande do Sul com a família para morar em Nilópolis e lembra da vida comunitária que girava em torno da rua Mena Barreto. Havia um comércio normal, havia um açougue, havia um chofer que fazia os lavagens, havia um alfaiate, havia um sapateiro, havia uma tipografia também. Todos judeus, todos ligados à comunidade. Ao lado dessa vida judaica, também floresceu em Nilópolis uma comunidade árabe. A cidade de Nilópolis recebeu também duas grandes famílias sírio-libanesas. Aquelas famílias Simão Davi e Abraão Davi. E eles tinham uma integração muito grande. A comunidade se reunia na sinagoga de Fé de Israel, erguida na década de 30. Hoje se encontra em ruínas, completamente abandonada, apesar de ter sido tombada pelo patrimônio histórico do município. Na década de 90, o professor Shimon tentou mobilizar autoridades e instituições para a recuperação da sinagoga. E até o ex-prefeito Sérgio Ceci, na época, chegou a começar uma obra de revitalização, mas que acabou ficando pela metade. O que ainda existe da vida judaica daquela época é o cemitério e alguns sobrados. Eu aprendi muita coisa da perseverança, aprendi muita coisa da superação, aprendi muita coisa do amor ao próximo, aprendi muita coisa do espírito comunitário. Eu gostaria muito que essa cultura fosse resgatada. Isso é muito importante para a cidade. A cultura judaica é uma cultura fabulosamente sábia, uma cultura extremamente rica. Não tem nenhum deles lá, né, pastor? Todos saíram de Nilópolis, todos. E o pastor tem essa grande tarefa de restaurar. Me lembrei muito do casarão aqui, como nós entramos e como estava, e o Eterno nos abençoou e vai abençoá-lo também. Nós vamos ajudar com as nossas orações, porque o Eterno está falando conosco, não está? Está nos mostrando grandes coisas que Ele há de fazer. Que Ele seja glorificado, pastor Isaac. E nós estaremos te ajudando em tudo. E nós vamos voltar a Torá. Tudo que nós pudermos fazer, nós faremos. Ele já tem todo o histórico aqui, irmã Fátima, viu?
dos judeus em Nilópolis, né? Irmã Fátima é ali amante dos judeus também. Não da cultura apenas, mas de toda a vida bíblica, não é? O pastor Isaac, hoje pela manhã, ele começou a falar na Parashá Shemot, em Êxodo, no capítulo 1 até o capítulo 6, nós estávamos estudando com ele a questão dos nomes, né? Que é Êxodo, nomes. Então, o Êxodo aqui, fazendo apenas uma breve introdução, ele conta a história da libertação da escravidão do Egito. E nós vamos partir nesta linha para você ver que aquele local precisa de libertação, como esse local passou pela libertação, lá também passará. Então, é essa a exigência do Espírito para nós, libertar aqueles que estão cativos. Então, nada melhor do que na semana da libertação dos judeus, dos hebreus do Egito, né? Na Parashá Shemot. O nascimento de uma nação, o segundo item, é que desde as suas origens tem uma consciência de não ser igual às outras nações. Ela deve ter uma consciência que ela não é igual às outras. Essa nação não se constitui a parte da descoberta de um Elohim que busca um povo a quem quer dar esse Elohim uma terra e a sua Torá. Então ele busca um povo que ele quer dar a terra e ele quer dar a Torá. É isso que constitui também o livro de Shemot. Como Abraão, Isaac e Jacó deverão vencer o jugo das crenças e das religiões pagãs, não é? Para merecer a sua libertação, nós teremos que lutar para vencer o jugo das opressões pagãs, para possuirmos a terra. Graças às promessas feitas aos patriarcas, que está aqui em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 24. Um grupo de escravos vai agora se beneficiar do amor compassivo de um Elohim todo-poderoso, que os livrará dos serviços forçados, da tirania dos faraós, para colocá-los no caminho da liberdade, sob a condução de Moisés. Olha aqui no versículo 24 e 25, foi o que o pastor leu pela manhã para nós. Nós só vamos conferir. Ouviu Elohim o seu gemido, Êxodo 2, 24, e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Elohim se lembra do seu pacto com eles, com os pais. Isso que está acontecendo, irmãos. Quando nós vamos restaurar um local, é a promessa que ele tem aos pais, ele vai fazer voltar aos seus descendentes. Entregar. E aí você vai ver que quando nós não obedecemos para cumprir essa libertação, a Torá vai se impor, para que se estabeleça a vontade de Elohim. Se você não fizer, com certeza, você fica de lado e outro fará, porque a Torá vai se impor. Ela vai se impor para mostrar que Elohim existe, para mim e para você. Então, quando Elohim liberta escravos aqui, nós devemos e temos o dever de analisar que a motivação essencial da libertação não é apenas se basear numa ideia simplória de liberdade ou de igualdade entre os povos. Não é essa. Isso é uma ideia muito simples. Isso é uma ideia muito, muito pequena de liberdade. O próprio texto da Torá vai justificar a ação de libertar. Veja aqui no capítulo 4. O próprio texto da Torá vai justificar a ação de libertar. Êxodo capítulo 4, versículo 22 e 23. O próprio texto da Torá vai justificar por que ele vai libertar. Olha só, dirás a Faraó, assim diz o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te disse, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Aqui a justificativa, ó. A Torá justifica por que ele está libertando para servir. Ele está libertando para que nós venhamos a servi-lo.
Não é apenas igualdade e liberdade entre os povos, não. É para servir a Elohim, não é? Então, para que ele me sirva. Então, pensa em libertar para servir. Servir a quem? Servir a Elohim. Essa ordenança, ela precisa ser cumprida por Faraó. Olha aqui no capítulo 5. Ela precisa ser cumprida por Faraó, porque é uma ordem divina. Do Elohim, criador de toda a terra. E olha o que ele vai dizer para Faraó. Depois foram Moisés e Arão, versículo 1, e disseram a Faraó: assim diz o Eterno, Elohim de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: quem é o Eterno, para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Eu não conheço o Eterno, nem tampouco deixarei Israel partir. Faraó não conhece Adonai, o que o pastor estava falando pela manhã. Ele não conhece Adonai. Ele não conhece Elohim. Por isso que ele não vai deixar ir o povo, porque ele não conhece. E todo aquele que não conhece, não trabalhará para a liberdade. Terá a mesma postura de Faraó. Muito bem. O verbo conhecer em português significa manter um relacionamento com alguém. Então, o verbo em português significa conhecer, manter um relacionamento. A primeira prova que eu e você demonstramos para o irmão e para o mundo espiritual e para o mundo físico, que eu conheço Elohim e que você conhece Elohim quando eu observo os seus mandamentos. Primeira prova, o que eu tenho que provar para o meu irmão, para essa comunidade, para a cidade de Vitória, para o mundo espiritual, para o pastor Isaac, para os irmãos no Rio e os irmãos fora do Brasil, é o que eu tenho que provar, que eu obedeço. Por isso que ele falava de Shabat, por isso que ele falava das festas, por isso que ele bateu nessa tecla de manhã. Por isso. A segunda prova é que eu tenho que ter uma justa ideia de mim mesmo. O que é isso, ter uma justa ideia? Eu não ter um conceito elevado de mim mesmo. Eu tenho que ter uma justa ideia, isso é uma prova, para eu mostrar que eu conheço o Elohim de Israel. Eu tenho que ter uma justa ideia de mim mesmo. Eu não posso ter um autoconceito de mim mesmo. Sabe por quê, irmãos? Vamos lá em Isaías 64. Para você entender isso. Um justo conceito de mim mesmo. É por quê? Porque o profeta diz aqui que as nossas justiças são como trapos de imundícia. O que eu faço na força do meu braço ou na força da minha carne é justiça própria. Por que a sinagoga está abandonada? Por causa apenas de uma cultura judaica estabelecida, muito linda. Eu não posso conhecer Elohim com a cultura judaica apenas. Eu tenho que conhecer Elohim, me unindo a Ele, fazendo adesão a Ele. É assim que eu tenho que conhecer Elohim. Olha o que o profeta Isaías fala, na intimidade, muito bem. Olha o versículo 6. Todos nós somos como imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Por isso que eu disse que a segunda prova, eu ter uma ideia justa de mim mesmo. Justa. Se ela é justa, eu me considerar imundo, aí é justa. Agora, eu ter um autoconceito de mim mesmo, eu sou injusta, porque isso não é verdade. Olha aqui, ó. E todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebata. Ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto e nos consumistes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Eterno, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o nosso oleiro, somos todos obras das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Eterno, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, nós te pedimos,
Todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades se tornaram em deserto. Até Sião é um deserto, Jerusalém está assolado. Ali ó, Nilópolis está assolado. Aqui a casa do senhor José Jacob Saad, um judeu libanês, estava assolada. Como o profeta está falando aqui. Estava assolada. Totalmente destruída. Olha aqui, a nossa santa e gloriosa casa, versículo 11, em que te louvaram os nossos pais, foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas mais preciosas se tornaram em ruína. Conter-te-ás ainda sobre essas calamidades, ó Eterno, ficarás calado e nos afligirás tanto. Eu quero que feche aqui. Muito obrigada, meu filho. Então, a segunda prova que eu conheço Elohim é eu ter um justo conceito sobre mim mesmo. Porque a realidade física é outra. A terceira prova é que quando conhecemos o Eterno, nossas forças são diminuídas. E nós não resistimos à voz dele. Não resistimos. Nós decaímos de nós mesmos e deixamos, dizendo, eis-nos aqui, Eterno, faça a tua vontade, glorifique. Teve muito interessante semana passada, essa semana. Alguém aqui na congregação, eu disse, minha filha, você vai sair daqui e vai dar um abraço na sua irmã. Você vai dar um abraço na sua irmã, cheirar a sua irmã e sentir o cheiro dela. E o cheiro dela é muito agradável. É muito agradável. E a pessoa saiu daqui e foi fazer. Porque precisava fazer as pazes com a irmã. Porque o cheiro de Elohim já estava ali. O perdão já havia chegado. E precisava acertar. Então a pessoa decai dela mesma. E cumpre a palavra. Nós decaímos de nós mesmos, pois o nome dele que tem que crescer. E nós temos que diminuir. O nome dele tem que crescer e nós temos que diminuir. Lembra de João o Batista? Estão lembrando? João capítulo 3, Evangelho de João. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é conhecer Elohim. Isso é conhecer Elohim. Isto é conhecer. E Faraó não conhecia. E eu vou te mostrar que alguns reis de Israel também não conheciam, porque não queriam libertar os escravos. Eu vou te mostrar. Agora, vamos ver em Êxodo 21 a legislação de libertação de escravos. Êxodo capítulo 21. Libertação de escravo que você e eu temos que libertar. Eu tenho que conhecer Elohim para libertar. Senão eu não faço a libertação. Senão o pastor Isaac, com o primeiro não para ele, lá no Rio, ele vai desanimar, não. Eu amei ouvir a Cristina, a esposa do pastor Isaac. Ela disse, pastora Sandra, eu estou pronta para vender a minha casa e empregar tudo lá. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Isso é libertação. Isso é libertação. Olha aqui o que diz a Torá. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas no 7º ano sairá de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá. Mas se era homem casado, com ele sairá sua mulher. 7 anos ele terá que ser liberto. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, vamos para o 5. Mas se este escravo expressamente disser, eu amo ao meu eterno, a meu senhor e a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair fora. Então o seu senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com a sovela, então ele o servirá para sempre. Veja Deuteronômio 15. Dá uma espiada aqui na Torá outra vez sobre libertação de escravos. Que é o assunto da nossa paraxá. Mas Faraó não deixava Israel ir
porque não conhecia Elohim. Ele não decaía dele mesmo. Olha aqui o versículo 12. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia, do capítulo 15 de Deuteronômio, se vender a ti 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirá, sairá forro. E quando de ti o despedires forro, não despedirás de mãos vazias. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo que o eterno teu Elohim tiver abençoado, e lhe darás. Lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito, de que o eterno teu Elohim te resgatou, e por isso que te ordeno hoje este mandamento. Por isso que eu te ordeno hoje este mandamento. Agora você vai comigo em 2 Crônicas 28, para você ver que o rei Acas aqui não quer libertar os escravos, e os profetas entram igualzinho o faraó. Ele não tinha ele era rei de Israel. Mas, pastora, como ele é rei de Israel, é igual a faraó, porque ele não conhece Elohim. Porque ele não conhece Elohim de Israel. 2 Crônicas, capítulo 28, de 1 a 14. Aonde 2 Crônicas? Tinha Acas 20 anos de idade quando começou a reinar. 16 anos reinou em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Eterno, como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagem de fundição. Vamos para o versículo 5. Porque ele era um idólatra. Pelo que o Eterno, seu Elohim, o entregou nas mãos do rei dos sírios. Versículo 6. Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens valentes, porque haviam deixado o Eterno Elohim de seus pais. Haviam deixado a aliança do Eterno. Não conheciam Elohim de Israel. Zicre, homem poderoso de Efraim, matou a Maacéias, filho do rei, e a Zircão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000. Os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000. Mulheres, filhos e filhas. Também saquearam deles grande despojo e trouxeram despojo para Samaria. Mas estava ali um profeta do Eterno. Os profetas entram em alfa, bravo para o cumprimento do mandamento, porque eles dão a própria vida para que o mandamento se cumpra. O qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: porque o Eterno Elohim de vossos pais se irou contra Judá. Ele os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com a raiva tal que chegou até os céus. E agora quereis fazer escravos os filhos de Judá e de Jerusalém? Mas não sois vós mesmos culpados para com o Eterno vosso Elohim. Agora ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, pois o ardor da ira do Eterno está sobre vós. O pastor Isaac, que não vá fazer a libertação daquela sinagoga, ele que não vá. Nós que não saíssemos lá da ladeira São Bento e viéssemos para cá. Nós íamos ver o céu ficar preto. Nós íamos ver a coisa ficar ruim para o nosso lado. Porque nós estaríamos dizendo: não queremos libertar escravos. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim: Azarias, filho de Joanã, versículo 12, Berequias, filho de Mesi, Lemote, Zeiziquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Eterno, intentais acrescentar mais aos nossos pecados e às nossas culpas, sendo que já temos grande culpa, e já o ardor da ira do Eterno está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E aí você pode continuar depois a ler. Vai comigo em Jeremias 34.
por causa desta desobediência de libertar escravos. Por que que você não quer fazer? Porque você não conhece Elohim. Não conhece Elohim de Israel, igual o faraó. Mas pastora Sandra, ele era faraó, foi tão horrível o faraó. Tão horrível o faraó, tão horrível. Tem muita gente que não conhece Elohim. O pastor disse, a Dilma não conhece Elohim. O Brasil não conhece Elohim. Foi o que ele disse de manhã. Ele faltou dizer, muitos dos nossos irmãos não conhecem Elohim. Não conhecem. Jeremias capítulo 34, versículo 8, aqui está o grande Zedequias. Rei de Israel, Zedequias. Olha o que esta figura vai fazer. Palavra que o Eterno veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Para que cada um libertasse o seu escravo, e cada uma sua escrava, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se servisse mais dos judeus, seus irmãos, como escravos. Obedeceram todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança de libertarem, cada qual o seu escravo, e cada qual a sua escrava, de maneira que não se servissem mais deles. Obedeceram e os libertaram. Mas depois se arrependeram, fizeram voltar os escravos e as escravas que tinham libertado, e os sujeitaram por escravos e por escravas. Então veio a palavra do Eterno a Jeremias, assim diz o Eterno Elohim de Israel, eu fiz aliança com os vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, Shemot, nomes, da casa da servidão, dizendo, ao fim de 7 anos libertareis cada um ao seu irmão hebreu, para servir a Elohim de Israel. É esse o objetivo da libertação. Ele está lembrando que for vendido e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás livre. Vossos pais, porém, não me ouviram, nem inclinaram seus ouvidos a mim. Há pouco tempo vos havíeis convertido e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. E tinhas feito diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome. Tudo o que o pastor Isaac estava falando pela manhã. Fizesse voltar cada um ao seu escravo, cada uma a sua escrava, os quais já tinhas despedido livres conforme a vontade deles, e os sujeitasse para que vos fizessem escravos e escravas. Portanto, assim diz o Eterno, vós não me obedecestes. Qual o primeiro item da prova que nós conhecemos Elohim? É quando eu obedeço aos mandamentos. Não apregoasse a liberdade cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pelo que agora eu vos apregou a liberdade, diz o Eterno, para a espada, para a peste e para a fome. Farei que sejais um espetáculo de terror a todos os reinos da terra. Um espetáculo de terror a todos os reinos da terra. O profeta vem com a palavra pesada, doa a quem doer, mas a palavra tem que se cumprir. Esta semana alguém disse para mim que teve um sonho, que tinha um ladrão aqui e tinham várias coisas preciosas nossas. Aquela Hanukiá, a Torá, várias coisas preciosas. Tinha um relógio no meio. O ladrão só queria o relógio. Ele quer roubar o seu tempo, meu irmão. Não vai, o tempo vai findar, vai acabar. Enquanto você está distraído e não querendo fazer libertação de escravos. Olha o capítulo 29 de Isaías. Olha o capítulo 29, só 2 versículos, 22 e 23. Por causa deles, vai no 21. Assim diz o Eterno dos Exércitos, o rei de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maassés, que vos profetizam falsamente em meu nome. 29, Jeremias 29 e 21. Ai, desculpa, irmãos. Vocês me mandam andar devagar, que eu viro uma bala, que eu começo vendo escurecer. Eu acho que já tem que celebrar a vida lá e eu viro uma bala aqui. Hein?
Pode ficar tranquilo. Assim diz o Eterno dos Exércitos, versículo 21, Elohim de Israel, acerca de Acabe, Jeremias 29 e 21. Jeremias 29 e 21. Desculpe, meus irmãos. O Elohim de Israel acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Manassés, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Olha o versículo 22 e 23. Por causa deles, todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, usarão esta maldição. O Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo, pois fizeram loucura em Israel. Cometeram adultério com as mulheres dos seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome, palavra que eu não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Eterno. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Eterno. Quando as autoridades constituídas não obedecem às ordenanças estabelecidas e o tempo está cumprido, a Torá vai se impor. Quando as autoridades constituídas não obedecem às ordenanças que os céus manda, a Torá vai se impor para a libertação de escravos, que é o ano do jubileu. Levítico capítulo 25, vai lá. A Torá vai se impor, como aconteceu com essa imposição aqui, né, na casa do seu José Jacob Saad. Entendeu, pastor? Por quê? Porque nós não queríamos nem fazer liberdade da terra, nem liberdade do imóvel, nem liberdade de escravo, nem liberdade nenhuma. O Eterno vem, se impõe e nos traz para você entender o privilégio de que é estar aqui, nesta casa. Olha só, Levítico capítulo 25, olha aqui como a Torá vai se impor. Presta atenção. Por quê? Porque a lei é, de 7 em 7 anos você tinha que libertar os escravos. Para servir Elohim. Você não fez, vão se reunir 7 anos de 7 vezes 7, 49, o jubileu vai se completar, automaticamente vai se cumprir. A libertação, porque você não fez. Porque eu não fiz. Olha aqui. A Torá vai se impor, como se impôs aqui. Versículo 39. Se o teu irmão se tornar pobre, estando ele contigo, e vender-se a ti, não lhe imporá serviço de escravo. Como um assalariado ou peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então ele e seus filhos sairão da tua casa e tornarão a sua família a possessão dos seus pais. Está vendo? Porque os israelitas são meus servos. Por isso que o objetivo da liberdade não é igualdade e nem liberdade, essa coisa simplória. Libertar para servir. Deixe Faraó ir o meu povo, para que meu primogênito, para que me sirva. Libertar para servir. Servir a quem? A Elohim. Aqui, ó. Porque os israelitas são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como se vendem os escravos. Não se assenhorias deles com rigor, mas terás temor do Eterno, teu Elohim. Olha o versículo aqui, 54. Se por nenhuma dessas, no mesmo capítulo 25, se por nenhuma destas formas for resgatado, for libertado, será libertado no ano do jubileu. Olha aqui. Ele e seus filhos com ele. Pois os filhos de Israel só a mim pertencem como servos. Não pertencem a nenhum ser humano. São meus servos. Está vendo como a Torá se impõe? Ela se impôs aqui e diz, cheguei. Vocês que obedeçam. Com o pastor Isaac é a mesma coisa no Rio. Ela diz, eu me imponho, eu cheguei. Vamos trabalhar? E vamos, por isso que eu falei, Cristina, sua palavra tem que dar Baruch Hashem.
Se for necessário, vou vender o meu imóvel para comprar a sinagoga de Nilópolis, que está nas mãos da prefeitura, para restauro. E não é uma restauração, é feita por comum. Tem que se estabelecer lá o sacrifício da manhã e da tarde. O altar, em primeiro lugar. É Esdras capítulo 3, o altar de adoração. O Shaharite, o Arvito, todo dia ali. Aqui era tido como casa assombrada. Quando chegou a Gazeta aqui, eu contei para o pastor Isaac, era como casa assombrada. Quando o jornal A Gazeta chegou aqui, nós queremos fazer uma reportagem, porque aqui é casa assombrada. Eu falei, que assombração é essa? Nós já estamos aqui há muito tempo, pastor João. Orando, não apareceu assombração nenhuma aqui. E depois que removeu o telhado, removeu esse piso, o Eterno decidiu lavar a casa dele. Porque a Torá diz aqui, ó, que no ano do jubileu, a casa, o imóvel pertence a ele, é santo a ele, é consagrado a ele. Está escrito aqui, ó, aqui no capítulo 27, ó, versículo 21. Quando o campo sair livre no ano do jubileu, será santo ao Eterno como campo dedicado ao Eterno. Não pertence nem a mim nem a você. Pertence a Elohim. Nós não fizemos dedicação nenhuma. Quem fez foi Elohim. É campo dedicado. Porque a Torá veio e se impôs, porque nós não queremos libertar escravos. Só por isso. Hã? Fala no microfone, para todos ouvirem. Aonde você leu? E a possessão dele será do sacerdote. Então, Yeshua é o sumo sacerdote? É lá. Então, por isso que eu falo que a Torá se impõe. Irmãos, o profeta Oséias diz, conheçamos e prossigamos. Capítulo 6 de Oséias, de 1 a 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer Elohim. Mas conhecer com esses 3 itens. Conhecer para obedecer, conhecer para uma justa medida de você mesmo. Justa, não é uma elevada medida de você mesmo. Não é verdade? Para isso que nós conhecemos, temos que conhecer Elohim. Para isso que nós temos que conhecer Elohim. Não é para ficar aqui agora nos exaltando. Quando você e eu não obedecemos, nós temos uma ideia distorcida de nós mesmos. Quando nós não conhecemos. De nós mesmos corremos o risco de quê? Vamos lá, Êxodo capítulo 23. Que risco que nós corremos quando nós temos uma ideia distorcida? Aqui, a lei se impõe. Aqui é a Torá outra vez. O que a Torá diz? Êxodo capítulo 23. A lei vem e se impõe outra vez. Não portarás rumor vão. Diz aqui a Torá. Não espalharás notícias falsas. Nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maliciosa. Para fazer falsas declarações. Eu vou te explicar com detalhes o que é isso. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nem numa demanda deporás, acompanhando a maioria para torcer o direito. Em outra tradução diz assim, não portarás rumor vão. Não fará declarações falsas. Não fará. Sobre o retorno. Que pastora Sandra, que os pastores falam de mim, que eu estou judaizando a igreja, é uma bobagem grande. Que o retorno é tão velho que eu vou mostrar para vocês quanto é a história do povo judeu e do retorno para Jerusalém e da exigência bíblica de retornarmos. Não estou judaizando nada. Estou restaurando aquilo, é um rumor falso. E tudo que você apoiar o rumor falso, você está dando o braço ao ímpio. Está distorcendo o juízo. Não coloques tua mão com o criminoso. Não coloques a tua mão onde aquele que está desobedecendo o mandamento para você aprová-lo. É isso que a Torá está dizendo. Não, você saia dali. Você, por favor, vai orar. Senão você estará inserido em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Falso testemunho.
falsas declarações. Não estarás atrás de muitos para fazer mal. Não responderás numa disputa para desviar atrás de muitos e fazer desviar essa outra. É isso que está no versículo 1 e 2 aqui, ó. Sabe esse muitos em hebraico é rabins, cuja raiz significa abundância, por extensão grandes. Não esteja junto com os muito grandes. O sentido é, não deve seguir a maioria se ela não age bem. Não deve seguir a maioria se ela não age bem. Silas Malafaia foi para a praça daqui do Papa e disse lá tudo sobre a questão do retorno da cabeça dele, levando aquela maioria inteira a segui-lo. Ele está fazendo isso aqui que a Torá diz, ó, Êxodo capítulo 23, versículo 1 e 2. Uma coisa que ele não conhece, por não conhecer a Elohim. Fala, pastora Célia. Não, tem que levar o microfone. Espera aí, para as da internet te ouvirem. É por isso que Yoshua fala que o caminho é estreito, a porta é apertada. Então, o retorno, ele ainda não é para a maioria. Não é para quê, minha filha? O caminho é estreito, a porta é apertada. Yoshua fala isso. Então, o retorno, esse retorno que nós estamos trabalhando, ele não é para a maioria ainda. Não é para a maioria ainda. Eles precisam retornar. Mas você não pode se deixar levar por eles. É isso que a Torá está dizendo. Por aqueles que não agem bem. Obrigada, pastora Célia. Os rabis compreendem que não devemos estar atrás, a reboque, de andar atrás da maioria. Não devemos. Dos doutores, dos mestres, para fazer o mal ou para desviar alguém. Ou para desviar alguém. Ou para tirar alguém do caminho do retorno. Desviar aqui é inclinar a tomar partido de alguém. Irmãos, esta questão de inclinar, você precisa pensar, de se inclinar para tomar partido de alguém, meu irmão, você deve orar. Antes de você tomar partido de quem quer que seja, você deve orar. Senão você estará inserido nesse contexto da Torá, de Êxodo capítulo 23, e estará fazendo falsas declarações, estará tomando partido de alguém, e Elohim não será com você. Você estará dando uma prova ativa de que você não conhece ainda Elohim. Não conhece. Eu vou te mostrar um justo apoio. Eu vou te mostrar um justo apoio na Bíblia. 2 Samuel, capítulo 19. Um justo apoio. 2 Samuel. Por quê? Você vai encontrar aqui o rei Davi, numa situação terrível. Ele havia saído de Jerusalém chorando, levando os dele, posto para fora do seu trono pelo seu próprio filho, Absalão. Davi, para não empreender uma guerra civil, quem ama cede. Quem ama cede. Quem ama cede. Cedeu e foi embora. Mas Davi era guerreiro, experimentado. Além de tudo isso, amava profundamente, conhecia Elohim. Estava disposto a qualquer coisa para fazer a vontade do Eterno. Ele conhecia Elohim. Ele conhecia Elohim. Ele estava disposto. E ele foi elevado por Elohim para ser rei de Israel. A tribo de Benjamim se levantou, a maioria da tribo, em favor de Saul contra Davi. Irmãos, foi um pecado gravíssimo que a tribo produziu. Tomou partido. Tomou o partido de Saul. Aqui você vai ver Mefibosete, o filho de Saul, que era aleijado dos pés, porque quando o bebê caiu do colo da sua ama e ficou aleijado. Davi vai trazê-lo agora. Ouve a história.
versículo 24 do capítulo 19. Aqui é um justo apoio. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu ao encontro do rei para apoiar Davi. Não tinha cuidado dos pés, nem feito a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que o rei voltou em paz. Saíra por quê? Por causa de Absalão. Chegando ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele: ó rei, meu senhor, meu servo me enganou. O teu servo dizia: albardarei um jumento e montarei nele, irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Elohim. Faze, pois, o que bem te parecer. Toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor. Mas pusesse ao teu servo entre os que comem à tua mesa. Portanto, que direito tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: por que falas ainda de teus negócios? Já decidi. Tu e Ziba repartireis as terras. Disse Mefibosete ao rei: que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Que apoio, né, pastor? Que apoio, que justo apoio. Também Barzilai, o Gileadita, lembra que na semana passada a nossa Haftará falava de Barzilai? Aquele que Davi fala para Salomão no seu leito de morte: seja complacente com Barzilai, porque ele foi justo para comigo, meu amigo íntimo. Olha aqui, olha a conversa aqui agora. Também Barzilai, o Gileadita, desceu de Rogelim, passou com o rei Jordão para acompanhá-lo ao outro lado do rio. Ora, Barzilai era muito velho, da idade de 80 anos. Ele tinha sustentado o rei quando este estava em Maanaim, pois era homem muito rico, Barzilai. Ele apoiou Davi quando fugia de Saul, porque ele, em espírito, ele sabia que Elohim Zavi estava com Davi e havia levantado Davi. Porém, Barzilai disse o rei a Barzilai, versículo 33, passa tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come ou no que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Porque seria o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei irá teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, porque o rei me daria tal recompensa. Deixa voltar o teu servo, para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze o bem, faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Respondeu o rei a Quimã: passará comigo, eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo o que me pedires te farei. Havendo todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou. E Barzilai voltou para o seu lugar. Um justo apoio. Ele estava apoiando o rei de Israel. Agora eu quero te mostrar um portar de um rumor falso. Eu quero te mostrar em 1 Reis 21. Um portar. Porque aqui diz: não portarás rumor falso, diz a Torá. Não farás declarações falsas. 1 Reis 21. Olha aqui. Olha o versículo 10 a 13. Ponde defronte dele 2 homens, filho de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemastes contra Elohim e contra o rei. Depois levai-o para fora e o apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandaram. Apregoaram jejum e puseram a Nabote diante do povo.
Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se defronte dele e testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Elohim e contra o rei. Assim o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e o mataram. Aí você já sabe que isso aqui é o que a Torá diz: não portarás rumor falso. Eu quero te levar ao Novo Testamento, na nossa Haftará, para você ver o que é portar rumor falso. A morte de Estevão, mas antes no capítulo 6 de Atos, fora Yeshua no capítulo 26, que eu não quero nem te mostrar, eu quero te mostrar um detalhe aqui no capítulo 6, Atos, capítulo 6, versículo 11, versículo 8 e 9. Depois nós leremos o resto. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, faziam prodígios e grandes sinais entre o povo. Quem era Estevão? Era um homem cheio de adesão a Elohim, que conhecia Elohim de Israel, fazia milagres e prodígios. Olha o que vai acontecer. Levantaram-se alguns que eram da chamada Sinagoga dos Libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e discutiam com Estevão. Quem são esses das sinagogas dos libertos? São judeus anteriormente escravizados por Roma e que voltam a Jerusalém. Conseguiram obter a sua liberdade e vão, as sinagogas dos libertos, adquiriram a sua liberdade em Roma e voltam para Jerusalém. Está parecendo com a história de quem? Nós, não é? Adquiriram a sua liberdade, deixaram Roma para voltar a Jerusalém. Eram tão numerosos que formavam as suas próprias sinagogas. Eram tão numerosos que formavam as suas próprias sinagogas. O Talmud nos adianta que haviam 460 sinagogas em Jerusalém nessa época. Da Sinagoga dos Libertos, chamada Sinagoga dos Libertos. Os sirineus, olha aqui, ó. Dos sirineus, está no versículo 9. Dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia. Dos sirineus, sirineus é a província dos sirineus, era parte da Líbia. Originariamente era uma colônia dória. Passou a fazer parte do Império Ptolemaico, já no século 3 antes do Mashiach, e parte do Império Romano no ano 96 antes do Mashiach. Cirene encorajava a colonização judaica em suas terras. 1/4 da população judaica era judaica. Marcos, o evangelista, ele fala de Cirineu, o Simão Cirineu, o homem que ajudou Yeshua a transportar a cruz. Ele era Cirineu, Simão Cirineu. E Alexandria? Alexandria, aqui ó, e os sirineus, e essa sinagoga dos libertos, eram sirineus, os alexandrinos e Alexandria. Alexandria possuía a 3ª maior população judaica do mundo. Do mundo. Só sendo ultrapassada por Roma e Jerusalém. A maior população judaica do mundo. Os judeus tinham o seu próprio distrito, que lhes fora designado por Ptolomeu Filadelfo, e governava a sua república independente por um tetrarca judeu, diz Flávio José, historiador judeu. Diz que os judeus, que eram reconhecidos como cidadãos por seus senhores romanos, eles eram reconhecidos. De Alexandria, que chegou até nós, a versão da Septuaginta, lembra? De Alexandria, que chegou até nós, a tradução do hebraico, da Bíblia do hebraico para o grego, que chegou até nós.
ano 250 a 150 antes do Mashiach. Em Alexandria vivia o grande filósofo neoplatônico dos judeus, chamado Filó, que talvez tenha sido mestre de Apolo, que foi um dos grandes pregadores cristãos, Apolo, antes da conversão deste ao cristianismo. O Talmud menciona uma sinagoga separada em Jerusalém só para os de Alexandria. Só para os de Alexandria. Nós estamos falando de liberdade de escravos. Eles foram libertos em Roma e voltam a Jerusalém. Alexandria foi fundada em 332 antes de Cristo por Alexandre o Grande, o que explica o nome de Alexandria. Tornou-se capital do Egito sob o governo dos Ptolomeus. E os reis greco-macedônicos do Egito. Tornou-se Alexandria capital do Egito. Tornou-se a maior cidade helenística no Egito naquela época. O centro da erudição dos judeus, da dispersão. O eloquente rabino Apolo, veja aqui, Atos capítulo 18. O eloquente rabino Apolo tornou-se importante figura da igreja cristã do primeiro século. Versículo 24. Olha aqui. Atos capítulo 18, versículo 24. O eloquente rabino Apolo. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do eterno, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas concernentes a Yeshua, conhecendo, porém, somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, levaram-no consigo e lhe declararam com mais precisão o caminho de Elohim. Querendo ele passar a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. Tendo chegado, ajudou muito aos que pela graça criam, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas escrituras que Yeshua era o Mashiach. Esse é Apolo. Tornou-se importante figura da igreja cristã do primeiro século. Alguns estudiosos conjecturaram que Apolo escreveu a epístola aos Hebreus. Isso é uma conjecturação, que Apolo foi quem escreveu a epístola aos Hebreus. Mais tarde chegou à cena Clemente de Alexandria, homens grandes, homens poderosos, eloquentes no conhecimento, considerado um dos pais da igreja, a notabilizar-se. Clemente de Alexandria. Os pais vão deixando já de ser os pais de Abraão, Isaac e Jacó e vão se contabilizando pelo conhecimento e se tornando notáveis pelo conhecimento desses grandes. Essas são as sinagogas dos libertos. A Cilícia, volta no capítulo 6, região que ficava entre o sudeste da Ásia Menor, segundo os historiadores, infestada de piratas e assaltantes, nos tempos romanos. A Cilícia, sirineus, alexandrinos e dos que eram da Cilícia. Já a região oriental da Cilícia era uma planície fértil, conhecida como a Cilícia Pedías, localizada entre os montes na cadeia de Tauro e o mar Mediterrâneo. Grande via comercial entre a Síria e a Ásia Menor. Em 103 a.C. do Mashiach, tornou-se província romana, somente no tempo de Pompeu, no ano 67 antes do Mashiach. O país foi livre dos assaltantes para que pudesse ser governado a Cilícia. Tarso, cidade grande da Cilícia, cidade do grande apóstolo Paulo. Cidade da Cilícia.
Sinagoga dos libertos. Paulo chega a dizer aqui em Atos, segura Atos 6 e vai em Atos 21. Ele vai falar sobre a Cilícia, capítulo 21 de Atos, versículo 39. Para você ter uma ideia, por que eram sinagogas dos libertos? Se nós estamos falando de libertação de escravos. Olha o versículo 39 do capítulo 21. Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Por que nós estamos fazendo citação da Cilícia, de Alexandria e de todas essas cidades que Atos faz aqui? Porque serão esses irmãos que estarão presentes para apedrejar Estevão. Concordando, Paulo inclusive, irmãos. Paulo inclusive. Os da sinagoga dos libertos. Porque conhecer Elohim, você tem que negar a si mesmo. Amém. Não se negaram. Paulo teve que cair do cavalo, seus olhos ficar completamente cego, para cair as escamas dos olhos, porque ele enxergava a mera letra, ele não via por fé. Olha aqui, um dos principais oponentes de Estevão, olha aqui na nossa paraxá, capítulo 7, Haftará, capítulo 7, versículo de 17 a 29. É Atos 7, porque nós vamos voltar ao Atos 6, que eu quero acabar aqui. Eu quero ler só um versículo aqui, 17 e 18, não vou ler tudo, da Brit Hadashah. Aproximando-se, porém, Estevão falando, o tempo da promessa que Elohim tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Então se levantou outro rei que não conhecia José, que não sabia o que José havia feito. Volta em Atos 6. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia, da Ásia, e discutiam com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito de que Estevão falava. Então subornaram os homens. Eles infringiram a Torá onde? Êxodo capítulo 29, versículo 1 e 2. Subornaram os homens para que dissessem: nós o ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Elohim. Eles conheciam a cultura judaica. Eles não conheciam Elohim de Israel. Olha aqui, excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. Montaram uma suprema corte imediatamente. Apresentaram-se falsas testemunhas, ó Êxodo capítulo 20, versículo 7, sendo descumprido. Falsa testemunha, que diziam: este homem não cessa de proferir blasfêmias contra este santo lugar e a Torá. Pois ouvimos dizer que esse Yeshua de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. O rosto de Estevão estava como o rosto de Moisés. Resplandecia. Resplandecia. Perguntou, quer ver? Aonde que ele joga as vestes aos pés de Paulo? Aonde? Ah, tem que aqui. Hein? Ele depois, as vestes, Paulo concorda com a morte de Estevão. Ele era também o da sinagoga dos libertos. Ele era da sinagoga dos libertos também. Por quê? O quê, meu filho? Do maior acusador. Porque, irmãos, o que eu estou querendo falar a você,
que não adianta você conhecer a cultura judaica. Se pastor Isaac conhecer a cultura judaica, ele não vai por fé assumir aquilo lá. Nós não viríamos aqui assumir aqui. Nós estaríamos fazendo justiça com os nossos próprios braços. A minha justiça é trapo de imundície igual era de Paulo. O que eu estou falando? Que nós infringimos a Torá num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Olha lá a sinagoga abandonada. Tem algum judeu em Nilópolis? Tem, pastor? Tem alguns. A maior parte dos grandes foram embora. Não foi, pastor? Tudo para o centro. Ó, riqueza. 58 aqui. E expulsando da cidade o apedrejaram. As testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, da Cilícia. Os principais opositores de Estevão eram judeus helenistas, que guardavam fortemente a cultura judaica e não conheciam a Elohim. Não conheciam. Irmãos, só iremos fazer a libertação de escravos se conhecermos a Elohim. Pastora, os judeus novos receberam o Espírito Santo porque vinha a mão, era imposição de mãos. Como? Como, minha filha? Hein? Os judeus receberam o Espírito Santo quando havia imposição de mãos. Não, nós não vamos partir para esse assunto agora, minha filha. Nosso assunto é outro. Vamos acabar, que nós já estamos na hora de encerrar aqui. Depois nós conversamos sobre isso. Irmãos, só fará liberdade de escravos aqueles que foram compungidos pelo Espírito Santo. Só aqueles que forem despertados pelo Espírito. Só aqueles que se arrependerem dos seus pecados e reconhecerem quem nós somos. Só esses que conhecerem Elohim, que cumprirão a palavra, para a liberdade de escravos. Pai, eu quero te pedir em nome de Yeshua, pela vida de pastor Isaac, sua família e a congregação no Rio de Janeiro. Nós queremos te pedir a sinagoga ali no Rio. Nós queremos te pedir que a tua unção venha sobre o teu filho que já está. Porque ele recebeu um convite de alguém que ele não conhece para fazer esse trabalho. Nós sabemos que esse alguém foi enviado por ti. Pai, ajude o teu filho como tu ajudastes a nós aqui em Vitória. A estarmos aqui dentro desta casa e neste terreno que pertence a ti. Pai, ajude o teu filho. Tenha misericórdia para que ele possa fazer a libertação dos escravos, a libertação da terra, a libertação do imóvel. Ajuda o teu filho, Pai, como tu ajudastes a nós. Que ele receba apoio de todos aqueles que são sábios, que se tremem, que estremecem diante de ti. Capacita, Pai, até aquele que não te conhece, ajudar, como tu fizeste conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o nosso Messias.